eu sou a Stephanie Bergman e bora falar de visagismo. Esse assunto tá dando o que falar. E se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no TikTok, você tá esperando o quê? Tá tudo aqui embaixo na descrição do livro, do livro não, né? Ainda não escrevi um livro. Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo e eu te espero nas minhas redes pra gente conversar, se conhecer melhor e um pouquinho mais de perto. Pois bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma pergunta que surge com muita frequência entre os meus alunos, que é: nós temos apenas um temperamento no visagismo, Stephanie? Pois bem, vamos entender isso um pouquinho melhor. O visagismo, ele trabalha com os temperamentos. Então, quando a gente olha para as linhas, para as formas, para as cores, todos eles estão associados a temperamentos. O visagismo, ele trabalha em cima da teoria dos 4 temperamentos, que são colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. E todos nós temos os 4 temperamentos dentro de nós. É como se fosse Deus nos criando. Então, Deus nos criando é como se fosse... Ele tem 4 temperos básicos, que são esses, né? Melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. E aí ele coloca esses 4 temperos em proporções diferentes para conseguir formar nós. Uma alma única, uma alma peculiar, vamos falar essa palavra, eu gosto dessa palavra, peculiar e única, é a nossa essência. Então, todos nós temos os 4 temperamentos em proporções, ou seja, em quantidades diferentes na nossa essência. Os temperamentos, eles são tendências de comportamento, tendências de atitude, tendências de como nos sentimos, tá? E o que acontece? Nós temos os 4 e nós temos 2 em predominância. Então, é como se usasse 2 temperos de forma mais forte, eles se sobressaem em relação aos 4, e os outros 2 têm uma quantidade menor ou até quase imperceptível. Faz sentido isso? Então, nós temos os 4 temperamentos em proporções diferentes. Lembrando que os 4 temperamentos têm pontos fortes e pontos fracos. E durante a vida, a gente oscila entre os pontos fortes e fracos dos nossos temperamentos predominantes. Um profissional visagista, ele vai analisar a sua imagem e através do seu formato de olhos, sobrancelha, nariz, boca, rosto, enfim, tudo que você tem ali, vai contar para você quais são os seus temperamentos predominantes. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os temperamentos no visagismo é que não adianta você fazer teste na internet para saber o seu temperamento. Se você jogar aí no Google, você vai achar teste dos temperamentos, teste dos 4 temperamentos, e aí você vai fazer o teste. Só que o teste, ele não vai te dar certeza de quais são os seus temperamentos predominantes. Por quê? Porque esses testes são perguntas nas quais você responde a sua tendência de comportamento numa situação ou outra. Então, esses testes, eles contam o seu comportamento e não o que a sua imagem revela. O que a sua imagem revela é revelado através do seu rosto, através das suas formas, das suas linhas, dos seus contornos, das suas cores, das suas texturas. O que vai contar, de fato, quais são os temperamentos quando a gente está fazendo uma análise de visagismo é a análise do rosto. Por quê? Porque pela vida, graças às situações que passamos, a momentos de vida em que estamos, que está acontecendo, a nossa tendência de comportamento ela muda. Então a gente pode ter alguns traços de comportamento de um temperamento que ele nesse momento está presente ali na nossa vida, mas não é quem de fato somos, não é de fato quais são nossos temperamentos predominantes. Então, inclusive um sanguíneo que é mais agitado, extrovertido, ele pode passar fases da vida mais introspectivo. E isso pode acontecer motivado a tristezas, acontecimentos, luto, enfim, uma série de coisas. Só que esse momento da vida dele não define o seu temperamento, ele é só uma fase. Por isso que teste de temperamento na internet não vai te contar
qual é o seu temperamento. Para você saber o seu temperamento, você precisa fazer uma análise de visagismo. Essa é a única maneira. Um profissional olha e analisa seu formato de rosto, seu formato de olhos, sobrancelha e vai te contar qual é o temperamento predominante a partir disso. E dentro dessa análise, a gente vai olhar, então, a testa tem um formato colérico, então é uma pessoa que tende a pensar de forma mais racional, mais calculista, muito objetiva, tem começo, meio e fim, então tá me contando como a pessoa pensa. Não é porque ela pensa de forma colérica que ela é colérica. O que a gente faz numa análise de visagismo? A gente analisa o rosto, então eu olho qual é o formato da testa. É mais colérica, mais sanguínea, mais melancólica, mais fleumática? Ok, é mais fleumática. Então, um pontinho pro fleumático. Qual o formato dos olhos? Aí eu vou olhar que formato é esse. Qual o formato das sobrancelhas? E a gente vai pontuando o que essa pessoa tem de cada temperamento no rosto dela. Isso vai explicar o quê? Vai explicar a forma que ela pensa. Ela pode ter um pensamento colérico, mas não ser uma pessoa colérica, ser uma pessoa sanguínea. É por isso que não dá para eu simplesmente pegar um teste de comportamento na internet e definir a pessoa. Por quê? Porque a gente pode pensar de uma forma, lidar com o emocional de outra, filtrar as emoções de outra, que é a questão do formato das sobrancelhas, ter uma ação que é de uma outra forma. E a análise de visagismo, ela é sobre isso. É sobre eu conseguir entender como a pessoa pensa, como ela sente, como ela filtra os sentimentos, como ela age, como é a intuição dela, qual terço é maior, ou seja, o que ela valoriza mais, como ela se expressa até a região da boca. Eu vou conseguir entender tudo isso e explicar isso para a pessoa. É por isso que muita gente que não conhece o visagismo acha que a gente só categoriza as pessoas dentro de temperamentos e ponto. E não é isso, aliás, está muito longe de ser isso. É sobre ir destrinchando sobre essa pessoa, pontinho por pontinho. E aí, no final, eu tenho como saber quais são os temperamentos predominantes. E se a imagem atual da pessoa tá puxando mais para um lado, mais para o outro, se ela tá mais positiva ou mais negativa. E diante disso, eu consegui entender quem essa pessoa está sendo no momento, né? Que imagem ela está passando, e isso vai refletir na forma que os outros a veem e na forma como ela mesma se vê na frente do espelho, interferindo nas suas emoções, no seu estado de espírito, e vai me ajudar a descobrir o que essa pessoa quer passar com a imagem dela nesse momento da vida dela. Por quê? Porque você não vai fazer uma única consultoria de visagismo a sua vida inteira. Você vai fazer a consultoria cada vez que você mudar de fase de vida, cada vez que você quiser uma nova coisa na sua vida, você faz uma nova consultoria para você harmonizar, para você alinhar a sua imagem com o seu momento de vida atual e os seus temperamentos predominantes. Então, é um trabalho que ele é muito mais amplo, muito mais complexo e muito mais profundo do que parece. Por quê? Porque se fala disso de uma forma muito superficial. Porque falta essa explicação, que a gente vai alinhar o momento de vida com o que você quer transmitir com a sua imagem e com quais temperamentos você tem predominante. Porque eu não posso, vamos supor que você é um colérico sanguíneo, eu não posso trazer características muito fleumáticas para sua imagem, porque isso vai acabar trazendo os pontos negativos do fleumático e tem pouco a ver contigo. É como se a pessoa não se reconhecesse na frente do espelho, quando eu trago para a imagem dela um temperamento que não é tão dela assim. Faz sentido isso? Então, recapitulando. O visagismo trabalha com a teoria dos 4 temperamentos, colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático. Nós temos os 4 na nossa composição, em quem somos, em proporções diferentes, e eles vão aparecer, né, diante das coisas da vida e diante do nosso estado de espírito, da nossa fase de vida. Só que tem 2 que são mais predominantes. Tem 2 que a gente vai conseguir trabalhar melhor, esses 2, eles são mais fortes na nossa essência. Os outros 2 a gente vai ter numa menor proporção. E a gente não consegue descobrir temperamento, ainda mais falando de imagem, através de testes de comportamento na internet, porque o comportamento é como eu estou naquela fase da vida e não como eu sou. E como eu sou, eu vou conseguir entender através das linhas do rosto e o que elas me contam. Faz sentido?
Se você tem uma amiga que ainda tá querendo fazer teste na internet para saber o temperamento, manda esse vídeo para ela entender que não é bem por aí. Claro que é super legal fazer teste na internet, eu acho o máximo. Sim, mas eu tenho que entender o porquê e o que eu estou conseguindo com isso ou não. Porque às vezes isso mais te confunde do que te ajuda. Vamos falar a real. Essa é a verdade. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta o que você achou aqui embaixo nesse vídeo, compartilha com alguém e vamos desmistificar o visagismo por aí. Porque afinal, um conhecimento tão legal, tão importante e tão clareador, ele precisa ser compartilhado. Até a semana que vem.